Bom dia a todos, cavalheiros, senhoritas. É uma honra para mim falar frente a vocês. E fiz um pequeno mapa mental, porque falar do Francisco, a juventude, a missão, é uma coisa bem legal, muito importante, porque aborda as problemáticas próprias do ser humano e aborda as problemáticas próprias da juventude. Mas como toda figura transcendente, importante, não somente está ali para mostrar que é alguém importantíssimo, sino que tem uma mensagem e tem uma dinâmica que nós podemos adotar em nossas vidas, em nossos comportamentos, para fazer as mudanças que precisamos. Então, vamos fazer uma análise do Francisco de Assis. Eu pensei fazer o análise do jovem, para que o Givaldo, que tem experiência como missionário, faça essa transição como o jovem missionário, porque Givaldo foi aquele jovem missionário que começou bem cedo para inspirar a todo mundo. Francisco, na primeira etapa, apresenta o objetivo. Nós vemos a um jovem Francisco de Assis procurando encontrar-se consigo mesmo. E a grande dificuldade que tem um jovem e que tem que voltar uma solução, ainda sendo jovem, é encontrar seu próprio propósito, seu próprio objetivo. Então, Francisco de Assis, por exemplo, vai para lutar na guerra e faz um monte de coisas para diferenciar-se. O objetivo do ser. Quem é você? A mesma pergunta que Francisco de Assis fazia para ele mesmo. Quem sou eu? Mas para ajudar-nos em tudo isso, é muito importante seguir com estas mecânicas. Autorreconhecer-se. Para responder àquela pergunta de quem sou eu, é importante um autorreconhecimento. Olhar todas as qualidades que a gente tem para dizer, isto sou eu. O segundo ponto importante, individualizar-se. Todos nós começamos a ter conflitos no longo de toda a nossa existência, procurando ter nosso próprio caráter, nosso próprio temperamento, sendo a diferença de todas as pessoas que ficam perto de nós. Ter uma própria identidade. Em tudo isso, é individualizar-se. O que caracteriza a você, a cada um de vocês? Qual é sua própria característica? Francisco começa a ter sua própria característica. Ele é um cantor do Evangelho, um cantor do amor, um cantor da bondade. E todos nós conhecemos a Francisco como cantor. Desde muito jovem cantava. Não precisamente o Evangelho, mas cantava. Depois transformou tudo isso para o cântico mais elevado que ele tinha, o Evangelho. Quando a gente se individualiza, também logra individualizar-se das lutas, das mágoas, daqueles conjuntos conflitivos, das brigas. Por isso é muito importante reconhecer que sou eu, como pessoa individual. É assim que
repassando, porque são 3 pontos que são muito importantes. Qual é o objetivo de meu ser? Qual é o meu objetivo como pessoa? Nesta etapa da vida que vocês estão vivendo, é bem importante que comecem a trabalhar em tudo isso. Autorreconhecer-se. Que coisas eu tenho? Se eu começo a reconhecer que tenho muitas coisas boas, que posso fazer muitas coisas, então é o primeiro passo para autorreconhecer-se. Na consequência de autorreconhecimento, vai ser que eu vou ficar como uma pessoa individualizada. Porque muitas vezes as modas que se adoptam no mundo é porque uma pessoa procura ser individual e fica sendo parte do todo, da massa. O Francisco também luta ou apresenta um aspecto de paixão. E todo jovem tem paixão. E olhamos a um Francisco que tem uma fortaleza tão grande que ele não mide todas as consequências. É assim que nos últimos momentos ele toma consciência de seu próprio jumentinho. Quando ele reconhece que devia agradecer a seu próprio corpo por haver carregado, por haver ajudado. Ele adoeceu de muitas coisas, porque ele tinha paixão. Mas, quando nós utilizamos a paixão, eu escuto muitas vezes que a paixão é muito boa porque faz ter aquela força para fazer as coisas. Mas a paixão, muitas vezes, brinda força, mas dá também uma visão do túnel. Não permite olhar todas as consequências de aquilo por o qual eu estou apaixonado. E deixa muitas coisas por fora. A paixão, muitas vezes, é motivação. Mas uma motivação sem certeza, uma motivação sem compreensão, uma motivação sem esclarecimento, é uma luta perdida. Então, nós devemos trabalhar a paixão de um jeito diferente. As pessoas que ficam profundamente apaixonadas também ficam decepcionadas. Porque lutam com paixão. E toda pessoa que luta fica ferida. Comecemos a trocar paixão por trabalho. Quando nós trabalhamos constantemente, temos as qualidades para concretizar nossos sonhos. E todos nós queremos concretizar nossos sonhos. Ainda, o jovem precisa concretizar seus sonhos. Mas isso não se faz somente com paixão. Você tem que fazer com trabalho dedicado, contínuo, paciente. Um amigo meu, ele era um pouco grosso, e ele falava assim, dizia, você pode motivar uma pessoa inteligente e um burro. E os dois compreendem perfeitamente a motivação. Mas você que vai obter? Vai ter uma pessoa inteligente, motivada. E vai ter um burro motivado. Qual dos dois vai dar certo? É assim. Temos um pouco grosso, mas tudo isso é porque nós podemos viver motivados
pela paixão, mas vamos a ficar desmotivados, porque vamos a ficar decepcionados por algumas coisas que não vamos atingir e que somente o tempo vai conseguir. Francisco de Assis compreendeu tudo isso, e isso conformou o temperamento, o caráter dele, conformou toda a mensagem dele, para que possa ser hoje nossa inspiração. E o terceiro ponto do jovem Francisco de Assis é a sublimação. No final de tudo isso, e a mensagem mais importante do Francisco de Assis é ser um instrumento. Olha que palavra tão interessante. Faz de mim um instrumento. Novamente, isso, a constância, porque um instrumento se utiliza constantemente. Ser um instrumento simboliza essa ferramenta que sempre vai ajudar para fazer, para construir. E Francisco de Assis começou a construir sua própria vida, sua própria consciência, começou a construir a consciência das demais pessoas que ficavam perto dele. Então, começou a sublimar o amor. Não solicitando amor, brindando amor. Começou também sublimando o seu próprio corpo. Eu acho que é um pouco errado, comer cinza com a comida era uma coisa da época, que queria dizer que, nessa época, a umidade, a diferenciação entre a Igreja Católica predominante naquele ponto, mas nós não contestar. Quando recebemos uma palavra um pouco difícil, não responder imediatamente, tomar um tempo para pensar. Esse vai ser nosso jejum, nossa cinza na comida, para poder brindar mais tranquilidade. Sublimar nossos sentimentos. Porque nós temos nossos sentimentos e temos aquelas emoções que muitas vezes dominam e nós pensamos que somos aqueles. O ser humano tem o medo principal, que o medo à solidão, e o medo à escuridade. São emoções básicas. Tem o ciúme, que não é reconhecido. Portanto, quando nós começamos a sublimar também nossos sentimentos, temos a qualidade de crescer, avançar e compreender. É assim que Francisco de Assis nos deixa esses 3 pontos. Primeiro, olhar nossos objetivos na vida. Segundo, 2, paixão. Controlar a paixão para começar a trabalhar. E terceiro, sublimar. Quando nós temos objetivos, uma paixão trabalhada e uma sublimação, então nós começamos a caminhar pela mesma calçada que Jesus e Francisco de Assis. Não sei se estou dentro do tempo. E tudo isso é muito interessante, porque a mensagem dos espíritos elevados não é uma mensagem distante das pessoas,
tem que ser uma mensagem próxima a cada um de nós. E é muito importante que nós comecemos a olhar com olhos humanizados aqueles estandartes da espiritualidade superior para trazê-los novamente em nossos corações. Porque olhamos um Francisco de Assis longe de nós, mas é uma pessoa que teve muitas lutas, mas conseguiu. Vemos um Saulo de Tarso com muitas aflições e conseguiu. Vemos um Jesus com muitas lutas, esses antes de nós conhecermos, e ele conseguiu. E foi assim que temos a capacidade que nós também vamos a conseguir. Então lembre-se, objetivo, uma paixão trabalhada e sublimação. Obrigado, irmão. A gente passa a palavra agora para Divaldo Franco. Está aí o microfone. Queridos jovens, votos de muita paz. É muito difícil fazer uma análise de um acontecimento dos séculos XII e XIII com as lentes do século XXI. Fazemos uma análise de Francisco de Assis com a nossa mentalidade iPad, iPod, iPhone, iPad. Era provavelmente uma grande dificuldade. Mas Platão afirmava que no seu tempo os jovens eram muito rebeldes. Estavam sempre contra aquilo que havia. As suas opiniões eram muito apressadas e estavam sempre inconformados. Essa frase de Platão tem quase 25 séculos. Parece que foi escrita semana passada, porque sempre houve um preconceito contra os jovens. Como é natural, é a juventude que renova, que cresce, que amadurece, que envelhece também. Vai chegar um tempo em que os jovens de hoje vão olhar para os jovens do amanhã e acharem que são revolucionários demais. Porque é graças a essa constante mudança que o mundo progride. Francisco, no seu tempo, era um jovem muito rico. E como todo jovem rico, ele dispunha de muitas facilidades. Não tinha iPhone, mas tinha um bandolim. E substituía o instrumento hoje que fascina a juventude pelos instrumentos que a sua época fascinavam as mentes, que eram exatamente instrumentos de corda, a guitarra, o violão, sobre outros aspectos, para cantar as gurizas, para encantar as mulheres. E, naturalmente, era um tempo agradável em que os homens saíam às noites cantando para poder seduzir as amadas, a quem eles não poderiam dizer de quanto amavam. Imagine se hoje algum de vocês chegar embaixo da janela que mora a namorada e começar a cantar, ela telefona para a polícia para prender, porque ficou maluco. Não tem mais nenhuma lógica. É só nem pegar o iPhone e mandar uma mensagem carregada diretamente por um dos canais em que nós podemos falar, ver, sentir as emoções. Mas Francisco era um jovem alegre, era filho único, mas não era portador de uma beleza física que sempre caracteriza a criatura humana em todas as épocas. Ele mesmo dizia que era um patinho feio. Há uma história posterior
a respeito do pato feio. Em toda família, polícia, sempre existe alguém meio bonito. E é um patinho feio, mas é o que chama atenção. Muitas vezes é o mais inteligente, é o mais cortês, é o mais generoso. E Francisco tinha essas qualidades. Ele sendo rico, era generoso, formava seu grupo de serenatas e saía conquistando. Mas toda vez que nós estamos muito preocupados em conquistar por fora, é porque temos dificuldade de nos conquistarmos por dentro. É uma fuga psicológica. Estamos saindo de nossos conflitos para dar ideia que somos muito felizes. Hoje é fácil. Nós recebemos no Facebook, olha como nós somos atletas, é porque nós temos um complexo de fraqueza. Olha como nós somos bonitos, é que nós temos o complexo de que não somos a pessoa ideal. Mas naquele tempo era necessário fazer muita força. Hoje, as facilidades são muito grandes. Eu me lembro do meu tempo. Por incrível que pareça, eu também já fui jovem. Muita gente não acredita. Hoje eu estou com 91 anos. Mas quando eu tinha 16, 17 anos, imagine que até eu criei bigode. Porque era chiquérrimo ter um bigode. Os atores mexicanos, aqueles horrorosos, todos eles tinham bigodes. E então eu fiz quase um desenho, porque ainda não havia pelos suficientes. Mas era o dia da minha formatura, eu fotografar-me. E então dei lá um jeito e apareço de bigode. Hoje eu acho tão ridículo. Mas, naquela época, era um padrão de beleza. E eu fui classificado dos 10 mais feios da minha turma. Dessa maneira, eu tinha que fazer qualquer coisa para tornar agradável a minha aparência. Mas naquela época, para namorar, era muito demorado. Tinha que cantar, fazer poema, publicar no jornal, tomar uísque, ficar apaixonado, ficar curtindo. Agora eu pergunto aos meus netos, como é que nós podemos conquistar? Ah, tio, não precisa muita força, não. A gente olha, chega, até logo e vai. Eu digo, aí não, já fez tudo, já acabou. Porque os tempos mudam, são padrões. Mas Francisco tinha um grande vazio existencial. Ele desejava algo que ele não sabia. Então ele era um pouco estroina, isto é, extravagante. Ele procurava uma hora ser encantador, agradar todo mundo, até fazer que as mulheres se apaixonassem. E sim, claro, havia várias apaixonadas, como também até hoje. Até os feios se apaixonam. Eu conheço uma história muito interessante. A história de um homem na Alemanha, na cidade de Bonn, que era corcunda, era estrábico, zarolho, e era bastante feio. E todo mundo ridicularizava dele. E havia na cidade uma moça lindíssima. Todo mundo queria casar-se com ela. Era bela, era jovem, era magra. Já naquele tempo, era magra. E então, ela não dava bola para ninguém. E um dia, ela encontrou aquele homem feio, deformado, e zombou dele. E disse, olha, não faça isso comigo, porque eu vou me casar com você. Ela riu zombeteiramente. E disse, por que você tem tanta certeza? Ele disse, porque antes de nós nascermos, eu era programado para ser um homem muito bonito, um Apolo. E Deus disse, tu serás um homem encantador. E vais encontrar a mulher amada quando estiveres na terra. Mas ela será feia. Ela será como Madame Mim, aquela de Patinhas, a Madame da moedinha número 1. E então, ela será tua esposa. E eu disse, não, senhor, façamos o seguinte. Faça minha esposa linda, apaixonante. E tudo aquilo que ela ia ter de feio, de desagradável, dê para mim. Então eu serei feio, eu serei desagradável, mas ela me amará a si mesmo. E Deus então o que fez? Fez ela uma moça muito bonita. E a mim, este homem repelente, desagradável, que ninguém gosta. Aí está. Dessa forma, eu sou feio por sua causa.
porque a minha beleza eu dei para você. Ela sorriu, apaixonou-se por ele. Ela chamava Fronde, e graças a essa paixão, eles tiveram um filho chamado Mendelssohn, o grande artista, compositor. Esse músico extraordinário que abalou o mundo com a sua mensagem musical. Então, há paixão de toda forma e para todos. E Francisco tinha pessoas profundamente apaixonadas. Até uma certa garota, naquele tempo, de uns 14 anos, chamada Clara. Era uma menina linda, loura. Ele era de cabelos poucos, penteado para a frente. Tinha o rosto mais chinês do que europeu. Era um rosto triangular, os olhos miúdos. Mais tarde, a paixão dessa Clara vai mudar a história da humanidade. Porque depois de gozar e de viver, ele percebeu que a vida não era isso. O prazer de hoje, mais tarde, não tem nenhum sentido. E nós desejamos um outro prazer. As alegrias de uma hora são melancolias de outra. Muitas vezes estamos alegres, esperando algo muito bom. E acontece algo que modifica e uma estranha melancolia toma conta de nós. Então Francisco procurava ser cavaleiro. A ordem dos cavaleiros era a coisa mais elevada depois da nobreza. A cidade era dividida entre nobres, religiosos, pessoas de alta posição social e a ralé, como até hoje, de alguma forma. E então, para poder destacar os seus valores, ele resolveu ser cavaleiro. É nesse momento que está numa guerra entre Assis e Perúdia. Perúdia era uma cidade próxima, onde havia uma pedra muito famosa, e a cidade era amurallada. Assis fica no alto de um monte, tinha suas defesas naturais. E essa guerra era travada nas baixadas, na planície, numa área chamada Spoleto. A Úmbria seria o estado em que ele morava. Spoleto era um campo de batalha. E ele se veste, ornamenta-se um cavalo especial, todo ele ajaezado, utiliza-se de uma armadura brilhante e parte para a guerra. A cidade inteira vai visitar o nobre cavaleiro Francisco. Mas na primeira batalha, ele, que era um jovem sonhador e apaixonado, não tinha temperamento bélico de guerra. Ele caiu no campo de batalha e foi aprisionado por um ano. Foi levado para a Perúdia e colocado no cárcere durante um ano. Quando se passa um período difícil, então se negociou a libertação dos prisioneiros e ele voltou para Assis. E voltou profundamente deprimido. Trancou-se no quarto e ali ficou durante um ano imensamente triste. Ele era um rapaz de 19 para 20 anos. A sua mãe generosa, delicada, abriu a janela para que ele pudesse ver a beleza vertigente do campo. E ele, ao sentir o sol, parece despertar com deparo. Aliás, o grande psiquiatra Carl Gustav Jung diz que é necessário muitas vezes termos uma grande depressão para podermos entender a beleza, para encontrarmos o encanto da vida. Ele próprio teve uma depressão de 3 anos para nos trazer uma psicologia feita de beleza, de arquétipos, de sonhos, descobrir o nosso inconsciente, nossas ambições. E então Francisco saiu a caminhar. A região é muito bela. É uma região de lavanda, de onde se faz o perfume lavanda. É uma região agradável, montanhosa, mas é uma região de encantos. A Úmbria é conhecida na Itália como uma região de encantos e de belezas. E certo dia ele vai andando até uma velha igreja que estava em ruínas. E naquela melancolia que tomava conta da sua alma, ele se adentra na igreja, ajoelha-se, e lá tem uma estátua, uma cruz medieval. É uma cruz diferente. É uma cruz que tem 2 braços
E ali está o Cristo, contemplando a igreja que tem o teto caído e as paredes rachadas. E ele se ajoelha, ele está buscando. Todos nós estamos sempre buscando alguma coisa que nem sabemos o que é. E ali, quando ele está profundamente mergulhado na tristeza, ele ouve uma voz: Francisco, repara a minha igreja que está caindo. Ele assusta-se. E a voz diz novamente: Francisco, não vês que a minha casa está caindo? Ergue-a. Ele olha para um lado, para o outro, e tem a impressão que é aquele Cristo naquela cruz. Ele olha e parece perceber que a voz diz: Francisco, levanta a minha casa que está caindo. Ele é tomado de uma grande paixão, vai para casa, vende tudo que tem, roupas, tecidos, apanha tecidos do pai, vende-os e pega o dinheiro e vai ao padre da igrejinha chamada São Damiano e diz: aqui está, para erguer a igreja. E era uma importância muito alta. O padre diz: mas como? Não, esse dinheiro é meu. Eu não furtei de ninguém, não, mas eu não posso aceitar. É uma importância muito alta, claro. Mas eu quero dar à igreja porque Jesus me pediu para reconstruí-la. E o Papa percebe que ele estava no delírio. A tristeza, a exaltação, seria uma depressão bipolar, como na atualidade. A melancolia, a exaltação. E foi e entregou o dinheiro ao pai. O pai chamou e deu-lhe uma surra. Naquela época os pais batiam nos filhos. Agora não, agora é a turma que bate nos velhos. Está tudo tocado, mais ou menos. Mas ele tomou uma surra muito grande, porque ele estava usando os bens que não lhe pertenciam. Ele tentou compreender, mas não havia como compreender, não era para erguer a igreja. Foi então que ele teve um sonho, mas um sonho curioso. Ele entrou numa sala muito bonita, e era uma sala da cavalaria. Ali estavam lanças, ali estavam indumentárias, ali estavam troféus, ali estava a indumentária dos animais. E então uma voz disse: Francisco, tu preferes servir ao servo ou ao Senhor? Isto é, tu preferes se dedicar ao mundo ou àquele que é o dono do mundo? E ele diz: eu prefiro me dedicar ao chefe, ao patrão, ao dono do mundo. E este sonho faz que ele perceba que os valores da terra são muito transitórios. Ele estava atrás de uma coisa que o preenchesse profundamente. Então, ele vai para casa ainda sob esse aspecto e começa a distribuir os tecidos do pai. Eram tecidos valiosos, brocado, veludo, que ele comprava no sul da França. Ele viajava, a cidade é mais ou menos perto, ele era casado com uma jovem francesa que viera daquela região. E então, quando o pai chegou e soube da extravagância do filho, deu-lhe outra surra. E disse-lhe, depois de o aprisionar, colocar ferros e colocar no porão, preso. A mãe soltou. E quando o pai chegou, levou-o até a igreja, diante do cardeal de São Paulo. Era o cardeal da igreja de Assis, que será um grande amigo do rapaz Francisco. Ele disse: seu estróina vai levar-me à miséria. Eu te desejo que a igreja estabeleça o direito que ele tem, porque eu quero negar tudo para ele, quero retirar-lhe toda a herança. E ali na porta da igreja, diante da cidade, a curiosidade do povo, o padre, o cardeal, a autoridade máxima, decreta que ele não tinha direito a nada do pai. Ele, no arrobo, disse: bem, mas essas roupas são também dele. Tirou-as, ficou absolutamente nu, usava-se um calção, e saiu até uma lata de lixo, pegou um capote velho, vestiu, amarrou uma corda, e disse: nada mais eu tenho agora com você. Meu pai é o que está nos céus. Nasce aí a figura deste homem revolucionário. Porque a partir de então ele foi morar com leprosos.
Há uma região ainda em Assis em que o rio faz uma curva, e por isso é chamado Rivo Torto, Rio Torto. Havia uma casa abandonada em que os leprosos ficaram. E ele passou a ficar com eles, a atendê-los, ajudá-los. E passou a sentir a presença doçurosa de Jesus. Ele caminhava em reflexão um dia pela estrada e vê um leproso, que sempre causa horror. O leproso se aproxima, os lábios em ferida, distende a mão, parte da cabeça está coberta, e Francisco, com náusea, vê aquela mão purulenta, toma e beija os lábios feridos do estranho. Então a história conta que era Jesus. De repente transfigura-se e ele sente o ardor, a ternura, o calor que se emanava daquele homem. E a partir daí, Francisco foi carregar pedras para erguer a igrejinha de São Damiano. Carregar nos ombros, ele era frágil. E a falar a respeito do Evangelho. É necessário viver a doutrina do amor e da paz. Porque a vida não tem outro sentido. Tudo é ilusão. E a ilusão passa. A realidade é que somos seres imortais. E as pessoas achavam que ele havia enlouquecido. O pai tinha vergonha. Não lhe dava oportunidade de voltar em casa. E é nesse ínterim que um dia o homem mais rico da região leva-o à sua casa, porque ele comia restos. E as pessoas são perversas. Sujavam os restos e davam para ele. E ele agradecia sorrindo. Não dava importância. Mas então esse homem rico leva-o e ouve-o falar de Jesus. Aquele homem que penetra em nossa alma, que nos ama, que nos perdoa, que nos dá reações para o bem, que tira de nós as dificuldades. E o homem ficou tão impressionado, que no dia seguinte deu tudo, palácio, joias, roupas, libertou os servos, os escravos, e no meio da praça, atendeu aos miseráveis e ligou-se a ele. E mais outro, e mais outro. E um dia eram 4. E ele queria pregar o Evangelho, mas ele queria pregar de uma forma diferente. Não com palavras, não com roupa chique. Ele queria pregar a verdade. Queria falar de um homem que venceu as próprias paixões, as misérias humanas, que era capaz de mudar-se, porque é muito difícil nós mudarmos, mas que falava doce, que era amigo de todos, dos miseráveis, e por isso convivia com os miseráveis, mas não se tornou miserável. Era diferente, por mais que desejasse ser igual. Falava o que todo mundo falava, mas ninguém falava como ele falava. Então nasceu aquele grupo, e Francisco fez uma cruz no chão, e disse: é da vontade do Senhor que um vá para o norte, outro vá para o sul, alguém para o leste, e o outro para o oeste. Nós vamos conquistar o mundo. Vamos pregar o Evangelho. E saíram. Cada qual foi para o lado, com a data de retorno. E conta que um deles foi para a Alemanha. Mas eles somente falavam a língua da Úmbria, que era um dialeto. Ainda não havia o idioma italiano, conforme conhecemos. Era o dialeto e a língua latina. Dessa forma ele foi. E quando chegou numa região, os alemães, vendo aquele homem estranho falando sobre Jesus, perguntaram: você é a representação de Satanás? Ya. Porque eles só sabiam 2 palavras, ya e nein. Então você veio nos converter? Nein. Deram-lhe uma boa surra. E ele voltou para casa, feridento, quebrado. E Francisco percebeu que não era exatamente assim. Riu muito. Achou notável. E quando eles eram 11, com Francisco 12, resolveram falar com o Papa,
para fundar uma pequena ordem. É a segunda fase da vida de Francesco. Ele suavemente vai a Roma e vê o luxo, a pompa do Vaticano. Não vai recebido, porque estava inclusive de pés descalços. Havia um protocolo, a etiqueta. E ele ficou lá embaixo por 3 dias e 3 noites. E os amigos diziam: Francisco, nós não seremos. E ele disse que seríamos. E foi nessa situação que o Papa teve um sonho. O Papa Gregório, o homem mais poderoso do mundo. Ele destronava reis, ele fazia reis, ele conquistava terras. E ele teve um sonho impressionante. Ele sonhou que havia uma torre, e era a igreja, e a torre estava caindo. Então chegou um pedinte e segurou a torre. Ele ficou impressionado, não soube traduzir. Então, lá do Vaticano, da sala da igreja de San Giovanni Maggiore, São João Maior, ele chegou à janela e olhou para baixo, e viu aqueles mendigos lá embaixo. Chamou o cardeal de São Paulo, notem, que era de Assis, e perguntou: quem são aqueles? O cardeal disse: é Francisco. E os seus amigos queriam falar com o Papa. E por que não falaram? Não puderam. Mande chamá-los. Sentou-se no trono de ouro e vieram aqueles 12 pobrezinhos, até assustados, não sabiam entrar. Foram olhando a pompa, o poder, os cardeais de chapéu vermelho, as joias, o poder, o lastro de mármore, o piso, a glória da igreja. E eles ficaram assustados. Então o Papa pede que ele fale. E ele fala em um péssimo latim. Não sabia a língua. Falava o seu idioma, falava o francês, por causa de sua mãe, o dialeto da região, e um pouco de latim. Queria que fosse nomeada uma ordem, que tivesse por base a pobreza total, a castidade, a humildade. Esses 3 requisitos seriam nossa ordem. E o Papa disse: meu filho, e o que é que vocês têm? Nada. Mas não pode. Sim. O Evangelho diz que pode. O Papa diz: não, não pode. E o cardeal está assim: cuidado. Você está indo contra o Evangelho. O Evangelho diz exatamente isto. Aí o Papa caiu em si e disse: bem, façam assim, tentem, eu lhes dou a minha palavra, e noutra oportunidade eu faço a ordem. Eles voltaram a pé, de Roma até a Úmbria. 1 semana numa boa, caminhando, subindo o morro, descendo o morro, comendo restos, pedindo esmolas. Mas não pedia a esmola apenas, pedia ajuda e trabalhavam para pagar. Não eram ociosos exploradores. Se algum camponês dava uma ave que eles matavam e comiam, eles trabalhavam no solo para pagar. E nunca aceitavam além do que era necessário. Então voltam para Assis e começa a sua palavra generosa na própria igreja. E a igreja enche, porque todos nós queremos a verdade, não a fantasia. No Espiritismo, nós pretendemos entender qual é o sentido da vida. Para que estamos aqui? O que é que nós viemos fazer? Porque a vida é um suspiro, é apenas uma batida cardíaca, uma batida elétrica. Ela para, acabou a pompa, acabou a vida. E nós somos agora uma decomposição cadavérica. O Espiritismo vem dizer que a vida não é esta. E esta aqui é um simulacro, é uma aparência da vida. A vida real é a vida espiritual. Nós aqui estamos com espíritos amigos, queridos, familiares, trabalhadores da doutrina, responsáveis por este congresso, estimulando-nos a criar um mundo melhor, uma sociedade mais feliz, a ajudá-los a crescer intelectualmente, mas a crescerem moralmente, a evitar o suborno, a hipocrisia, a imoralidade sexual, a permissividade. Bem, o sexo é de Deus, é uma benção, mas é necessário saber usá-lo. É como o estômago, comeu demais, vai ter problema diarreico. Usou o sexo indevidamente, vai ter problema de estrutura. Então é necessário amar. Esse sentimento vai nortear a nossa vida.
É o que o Congresso quer dizer a nós, que através do amor nós saberemos como conduzir a nossa vida e evitaremos os desastres da nossa atual sociedade. Então, Francisco cresce, a sua ordem atinge esse estado de grandeza moral, de elevação, e nós temos hoje a mensagem imortal deste homem, que com 44 anos desencarna cego, desencarna com um câncer de garganta, desencarna com ranceníase, lepra, cantando as glórias de Deus. Ó, bendito Senhor, irmão Sol, bendita irmã Lua, bendita irmã Morte, que nos liberta para a própria vida. Faze de mim, Senhor, instrumento da tua vontade. O nosso querido Dr. Juan disse que ele era um cantor, mas não apenas um cantor de balada. Ele cantava a balada na primeira fase da sua vida. Na segunda fase era a balada da ternura, da misericórdia, do amor, e morre cantando. No célebre dia 4 de outubro, aos 44 anos, ele nasceu, em 1281, deixando um legado de ternura que comove o mundo até hoje. Materialistas, escritores notáveis, materialistas, exaltam a figura de Francisco de Assis. Porque mais importante do que ter uma religião é ter uma boa conduta. Então, a nossa mensagem é para falarmos de conduta boa, de vida saudável, moral, ética, em memória deste homem fascinante, que 800 anos depois nos toca, a mim e a muitos, ainda nos toca. Seria ideal que depois do Congresso vocês lessem na Wikipédia, lessem aí no Google sobre a vida fascinante de Francisco de Assis. E eu tenho certeza que vocês iam amá-lo, iam encontrar algo de vocês nele, o desejo de amar sem se preocupar em ser amado, de fazer o bem, de ser alegre, mesmo na hora da tristeza. Então, é a nossa pequena página de 20 minutos para nós abrirmos as questões. Estamos às suas ordens. Alô? Bem, para o Divaldo descansar um pouquinho da fala, eu vou fazer a primeira pergunta aqui, direcionada ao Juan. Juan, quando estamos apaixonados, nossos objetivos se voltam para as necessidades grosseiras dessa paixão. O que pode nos auxiliar a enxergar, além desse torpor, e trabalhar a sublimação? Bom, o que podemos fazer para sublimar? Olhar a paixão. A paixão muitas vezes é uma coisa passageira. Se está voltado somente para nossos sentidos, no livro dos Espíritos fala sobre a felicidade. Como nós queremos utilizar nosso tempo, como nós queremos ser felizes. A verdadeira felicidade, dentro do contexto espírita, é aquela comunhão dos pensamentos, dos objetivos, a elevação das intenções. Quando nós começamos a ver a elevação de nossas intenções, de parte da outra pessoa, de mim, então sempre vamos estar juntos. Mas, se somente é um interesse, então, um dia, tudo isso vai acabar. A mesma coisa com as coisas que fazemos em nossa existência. Se somente queremos, desejamos uma coisa, o desejo acaba quando nós obtemos isso. Quando nós trabalhamos por uma coisa, ficamos satisfeitos porque conseguimos, logramos, e isso é um mérito que alcança nossa consciência. Então,
Simplesmente temos que evaluar. Obrigado. Vamos lá, vamos esquentar. Divaldo, a família pode ser para mim apenas um veículo para a reencarnação, podendo me desvincular deles fisicamente, entre parênteses, sem culpa, quando eles fazem do lar um ambiente hostil? Como orientar um amigo próximo que está inserido nesse contexto? O objetivo da família não é somente o da reencarnação, mas o da união. Uma família hostil é porque nós, em encarnação passada, fomos hostis, perturbamos. Agora retornam na condição de cobradores e nós na condição de devedor. Não é lógico que abandonemos a família, mas é necessário que obedeçamos à família, mesmo injusta, momentaneamente. Porque a família é doente. Quando a família é negativa, ela é doente. E se nós notamos que é uma família desagregada, nós somos melhores. Então teremos que ajudar. Porque nós saímos, a família continua desequilibrada. Nós continuamos odiados e odiando a família. Como é que nós vamos poder um dia amar? E quando esse amor diminuir, no caso da nossa família, nós iremos abandonar sempre? É necessário treinar o amor nas situações difíceis. Eu nasci numa família muito difícil. Eu sou o 13º filho. Mas eu tive uma mãe extraordinária. Os meus irmãos, alguns eram muito turbulentos, outros muito temperamentais. Eu fui o último e vivi nesse meio, preparando-me para viver a grande família, a sociedade, que nós não podemos abandonar. E a sociedade nem sempre é gentil conosco. Se nós somos devedores ou não, aonde nós formos, nós levamos as nossas dívidas. Mudamos só de lugar. Saímos da família que é hostil. Aonde formos, encontraremos hostilidade, porque estamos fugindo. Mas se nós enfrentarmos com paciência, uma briguinha de vez em quando também faz muito bem, então a gente vai contornando a situação e vai descobrir que a família não é tão ruim assim. É apenas uma família desamada. Se nós começarmos a amar a um dos nossos membros, nós encontraremos paz. O caso do amigo que pediu conselho e que não sabe o que fazer, é porque ele também está em conflito pessoal. Diga para ele aguentar um pouquinho a barra. Vale a pena. Porque nós abandonamos hoje pai e mãe, mas um dia seremos pais, masculinos e femininos, e vamos ver quanto dói a ingratidão dos filhos, mesmo que a família não seja boa, que ela não seja a família ideal. Aliás, quase ninguém tem a família ideal. Nós sempre temos a família que precisamos para nos melhorarmos. A nossa família ideal, às vezes, está aqui, ali. São aqueles seres queridos que nós vamos encontrando e que isso vai servindo de refrigério para a família doméstica, que é um pouquinho cobradora. Daí, pela minha experiência de vida, 70 anos de vida pública, já atendi a mais de 3 milhões de pessoas, de uma a uma, segundo um amigo meu que é estatístico. Eu aconselho, fique em casa. Pelo menos até completar a maioridade. Fique em casa. No momento da sua maioridade civil, as leis estão do seu lado. Você tem direito. Agora, se a família lhe sustenta, você tem que suportar as problemáticas da família. Mas suporte de uma boa, ria, e diga assim para o pai: ei, velho, hoje você está mal, hein, cara? Precisa de mudar. Para aquele irmão ou aquela irmã desagradável, diz assim: puxa, você tem muito conflito, minha filha. Arranje um namorado, pede a Deus forças para aguentar, para levar nessa
solidariedade fraternal. Vale a pena. Eu vou fazer a pergunta para o Juan, mas antes, deixa eu manifestar aqui Vou manifestar um arrobo juvenil. Sim. Divaldo, eu te amo. Eu vou mostrar também o meu arrobo. Me too. Juan, como saber se Deus está escutando as minhas orações? Deus sempre escuta as orações de todos. Por isso, Deus não permite tanta bobagem. Primeira coisa, se que Deus fizesse todas as coisas que nós pensamos, que nós solicitamos, então ficaríamos campados, porque pedimos tanta coisa. Deus escuta nossas orações porque estamos aqui, porque temos a família, porque todas as coisas acontecem. Mas a forma como nós nos dirigimos a Deus, como nós pensamos em Deus, é muito importante. Deus não está para cumprir nossos desejos. Deus está para orientar, intuir, levar novas ideias em nossas cabeças. Relembrando-nos que as mãos de Deus na terra somos cada um de nós. Então, sempre Deus escuta nossas preces. Que bonito, as mãos de Deus na terra somos cada um de nós. Então devemos estar atentos, né? Da maneira que estamos nos portando como esses instrumentos, porque todos somos filhos amados, como Francisco de Assis é amado. Divaldo, nossa atitude enquanto jovens deve ser igual à de Francisco. Como na atualidade podemos fazer isso? Simplesmente tendo coragem. Por exemplo, eu nunca fumei cigarro. E claro, eu sofri muito bullying. Mas eu aprendi com uma lição de minha mãe. Quando eu contava 5 anos, estava com um grupo de amigos. E esse grupo de amigos, meninos, apanhavam a palha do feijão, que fica enrolada, e eu estava fumando a palha de feijão. E eu estava com o grupo, porque criança é uma coisa trágica, não é? Que pena que a gente já foi criança. De repente, um deles disse assim, você quer fumar? Eu digo, não, se mãe souber que eu fumei, me dá uma surra. Ele disse, então você não é homem? Então me dê para fumar, para provar que era homem. E fumei a tal da palha. A fumaça entrou pelo nariz, pela garganta, pelo perispírito, por toda parte. E eu larguei e saí correndo. E minha mãe sempre estava no lugar em que não devia estar. Ela estava na porta da cozinha. Quando eu fui passando, ela me agarrou pela orelha e disse assim, você está pálido. O que é? Eu digo, nada. Nada como? Eu digo, nada. Nada como? Eu digo, mãe, eu vou vomitar em cima da senhora. Ela disse, por quê? Eu digo, na volta eu conto. Aí fui, vomitei, voltei. Ela disse, não, porque eu me senti mal. Aonde estava? Estava ali. Ali, aonde? Ali tem nome. Eu estava ali com meus amigos. Quais amigos? Fulano, Beltrano, Cicrano. E omiti o que era pior de todos, né, que era o líder. Ela disse, e Beltrano estava? Eu digo, eu não me lembro. Ela disse, tá mentindo, hein? Ele estava. E o que é que ele mandou você fazer? Eu disse, mãe, não dava para mentir para ela. Eu disse, eu estava fumando palha de feijão. Ela disse, meus parabéns, já está homem, não é? Chamou meu irmão, que era mais velho do que eu, e disse assim, pegue toda a palha de feijão que você encontrar no quintal, que Di vai fumar. Aí meu irmão pegou uma cesta, e tudo foi palha, e voltou, botou na mesa e ficou torcendo. Sabe como os irmãos são bons conosco, né? Ele era ótimo comigo. Era mais velho de 5 anos, e então a mãe disse, vai fumar tudo. Eu disse, mãe, se eu fumar eu morro. Ela disse, morra, mas morre fumando. Eu disse, mãe, e meu irmão, opa, fazendo a farra. Por fim, eu disse assim, mãe, me desculpe. Ela era uma mulher tão formidável que ela disse assim, meu filho, fumar é suicidar-se, porque o cigarro tem muita substância química. Eu não entendia naquela época.
e ela vai entupindo os pulmões, os brônquios, e você vai morrer jovem. Eu vou lhe pedir uma coisa, não fume. Você me promete? Eu disse, prometo. E nunca eu fumei. Mas eu tinha um irmão que era uma chaminé. Ele já falava com a gente colocando fumaça. E eu dizia, olha, você vai morrer, hein? Com determinadas enfermidades brônquicas. Você dizia assim, não, você é santo demais para o meu gosto. Então ele sempre me ironizava. Aí ele pegou uma doença muito grave dos pulmões e veio me pedir passes. Porque ele disse assim, eu não acredito nesse negócio de botar a mão. Mas quando ele ficou doente, ele acreditou. Passou a acreditar. Eu disse, olha, eu vou lhe dar o passe, mas não vai resolver. Porque os alvéolos pulmonares, por onde passa o oxigênio, estão entupidos da nicotina. E não tem jeito. Eu disse, qual é o jeito? Eu digo, mudar de pulmão. Ele disse, mas eu já deixei de fumar. Eu digo, pois é, mas agora você rebocou todos aqueles buraquinhos, não tem jeito. Ele disse, então não tem jeito? Eu digo, não tem. Eu lhe falei mais de 10 anos antes. E ele morreu numa situação lamentável. Então, eu tive a coragem de enfrentar meus colegas no trabalho, na escola, no ginásio. Chegava, botava assim, dizia, você é homem ou não é homem? Eu digo, não sou. Mas não vou fumar para lhe agradar. Nunca fumei. Então eu consegui impor a minha forma de ser, porque eu era espírita e trabalhava no edifício com 400 funcionários. E era o único espírita, e todos faziam bullying, todos. Até o gerente fazia bullying. Quando eu ia assim, dizia assim, então, Santarrão, como é? Não vai hoje aí dar uma passeada aí na Zona Alegre, né, na Zona Cor-de-Rosa? Naquele tempo não tinha sexta-feira à noite, né? Coisa boa sexta-feira à noite. Em todo lugar, nos pontinhos que a gente se encontra para tomar uma e outra, fumar uma droga, um baseado, né? Queixar da vida, tomar esse sereninho de Uberlândia, de sexta para sábado é uma tragédia. Bem ali perto da igrejinha, ali tem um ponto fantástico, ali é uma furda. Eu passo por lá de longe, eu tenho medo de me contaminar. Mas então, é necessário ter coragem. Não, eu sou uma pessoa diferente e eu não vou me perder. Então é fácil de ser como Francisco. Vai ser um charme. Se for rapaz, vai ver as moças loucas, apaixonadas. Porque ele teve Clara. Clara se apaixonou por ele, ia ouvi-lo pregar na igreja, e foi e entregou a vida dela, criando a ordem das Clarissas. Imagina hoje, um cara que não fuma, um cara que não bebe, um cara que não usa droga. Qual é a moça que não quer agarrar? A moça é a veterana também. Todo mundo quer agarrar. Agora, já imaginou uma jovem também bacaninha, equilibrada? Quem é que não vai querer para a esposa? Vai ser a mãe de meus filhos. Eu posso confiar. É uma pessoa amiga, uma pessoa querida. Então, o que é que nós estamos buscando? Ser felizes ou ser da moda? A moda muda. E nós não podemos mudar depois que adquirimos o vício. Daí é fácil ser franciscano. E eu vou dizer para vocês, eu sou quase franciscano, só que eu já vivi 2 vezes mais do que ele. E espero viver uma 3ª vez. Juan, como você acha que deve ser o amor no relacionamento contemporâneo? O amor é o amor em todas as épocas. Não tem uma diferença contemporâneo ou antigo. O amor sempre vai ser abnegado. Mas eu considero que vamos desenvolvendo-nos dentro do amor, cada um de nós. Não existe uma pessoa que tenha um conhecimento profundo do amor. Nós vamos desenvolvendo o amor em nossa vida. Mas a entrega, a abnegação, é o representante do amor. Quando nós entregamos e ficamos abnegados, fazendo o melhor para nós mesmos e para as outras pessoas, então estamos atingindo o objetivo do amor. Obrigado, muito bom. Está acelerado, né, pessoal? Edivaldo, se Francisco de Assis
foi a reencarnação de João Evangelista, como explicar as atitudes inadequadas dele na adolescência? Afinal, ele já não era evoluído? A pergunta é boa. Nós passamos por experiências diversas. Ele era um espírito evoluído. Ele veio, a princípio, fútil, mas não se comprometeu com nada. Não havia facilidades sexuais como hoje. Não havia aberrações. Era um jovem alegre, diferente. Gostava naturalmente do vinho, como é muito normal na Europa, especialmente na Itália, na França, Portugal, Espanha. E a vida alegre, para poder causar esse grande impacto. Se ele viesse cômodo, sadio e seguisse, não chamava atenção. Mas sendo ele um jovem, como hoje, digamos, se houver uma conversão de um grande artista famoso, e ele se transformar no modelo, isso impacta. Mas se ele for uma pessoa bem procedida e continuar bem procedido, não chama atenção. Aconteceu faz muitos anos, um ator cinematográfico mexicano, de nome José Mojica. Ele era um cantor notável. Era uma voz prodigiosa do palco, do teatro, do cinema. E era um homem imensamente feliz, cercado de jovens apaixonadas em Hollywood. Então ele teve um momento de fé, um insight. Ele achou que aquela vida não lhe compensava. Então o que fez? Ele renunciou a tudo e foi se tornar frade franciscano. Abalou o mundo. Na época, Greta Garbo foi a mulher mais bonita que o mundo jamais produziu. Era uma sueca, belíssima. Então ela se tornou atriz, a maior atriz de todos os tempos. De repente, quando ela atingiu o auge da fama, aquilo tudo era vazio, ela abandonou o cinema. Desapareceu e foi ter uma vida normal, como uma cidadã qualquer. Descobriram, há 20 e tantos anos depois, uma senhora tranquila, em paz, que já não se atormentava com a vida. Então, nós vamos notar que é necessário antes haver o escândalo, chamar a atenção, para depois o outro escândalo, mostrar a outra face da moeda. Vamos dar um exemplo agora mais terra a terra. Eu nasci numa cidade do interior, Feira de Santana. E na cidade do interior todo mundo conhece todo mundo. Ninguém fala mal da vida alheia na cidade do interior, ninguém. Ninguém se preocupa com a vida do vizinho. E a vida sabia de tudo. Todo mundo sabia de tudo. E eu era muito católico. Eu era católico. Estive na evangelização, no catecismo, na cruzada eucarística, fui presidente da cruzada. Fui coroinha, sacristão. E, de repente, eu me tornei espírita. E isso causou um impacto. Diziam assim, mas esse não é o filho de Chico Franco? Aquele da igreja agora ele é ateu? Dizia, não, mas é ateu. Ah, mas é a mesma coisa? Está metido em feitiçaria? Não, mas não é feitiçaria. Não, mas é a mesma coisa. Imagine guardadas as proporções. Daí, o jovem Francisco era muito curioso. E há uns detalhes que talvez vocês não saibam. A mãe dele era de origem francesa e quis colocar o nome dele Jean, João. Olha o inconsciente dela, João. O pai, que era italiano, machista, preferiu colocar Francisco. E teve uma coisa peculiar. Quando ela estava para dar à luz, primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Dores lancinantes. Terceiro dia, nada. Então estavam ali os médicos, as parteiras. Entra um homem estranho e diz, levem-na para a estribaria. Ela terá o parto lá. Carregaram, chegaram na estribaria, nas palhas da estribaria. Mal ela sentou, teve o filho. Nasceu o menino. Todo mundo achou aquilo estranho. E nunca se encontrou este homem na cidade de Assis. Ele nasceu como Jesus. Numa manjedoura, no lugar de animais. Naquela gruta era onde os animais passavam as noites, são muito frias em Israel, especialmente na região da Judeia. Então, a vida dele é assinalada de fatos
muito curiosos. Embora ele tivesse tido uma vida agitada, ele era casto. Era muito normal ser-se casto, ter uma vida saudável, sexualmente. Então, essa vida alegre não quer dizer uma vida devassa, que é bem diferente. Por isso eu falei que é muito difícil julgar alguém do século XII, XIII com a mentalidade do século de hoje. Como é que nós vamos entender um jovem que chega aos 25 anos, é casto, ainda não teve experiências sexuais, ainda não viveu libertinamente, a não ser nos bordéis de alguns que são depravados. Daí a aparente vida profana é para mostrar daquela vida lauta, rica, a vida pobre, humilde. É exatamente para provocar este choque. Muito bem. Juan, se você pudesse dar um conselho, o que orientaria para os jovens de hoje? Procurar ser si mesmo. Trabalhar em sua própria imagem. Trabalhar em seus ideais. Explorar todas as qualidades que tem. Fomentar a bondade, o amor. Fomentar o espiritismo em si mesmos. Inspirar as demais pessoas. Se um jovem pudesse fazer tudo isso, então vai ser uma pessoa realizada no futuro. Portanto, vai ser uma pessoa feliz. Muito bem. Os jovens aqui são muito bonzinhos, as perguntas são muito interessantes. Como compreender, Divaldo, o planejamento reencarnatório e a necessidade espiritual de cada espírito? Exemplo, caso de traição, onde surge uma nova vida, abre parênteses, surge um filho, estava planejada a reencarnação do espírito ou Deus, a palavra aqui foi colocada essa, né? Aproveitou-se da situação para permitir à alma retornar ao mundo. No caso de separação conjugal, com quem os filhos devem ficar? Nem todo matrimônio é programado no além. Obrigado, Juan. Muitas vezes nós fazemos a união conjugal, a união oficial ou relacionamento por uma atração sexual imediata. Então eu tenho notado, por exemplo, que todos os casamentos muito jovens, a partir dos 30 anos, separam. Porque o ideal que eu tenho aos 18 anos não é o mesmo ideal que eu tenho aos 30. A minha vida de 30 anos não é a mesma de 50. As experiências são outras, os ideais, as ambições. Então, somente casamentos missionários, quando nós vamos ser pais de espíritos com determinadas características, é que são programados. No mais, valem simpatias anteriores, antipatias anteriores, débitos de traição, débitos de inimizade, que agora são reunidos para reparação. No caso de estarmos casados e aparecer uma terceira pessoa, pode ser também uma provação, para ver se nós suportamos, se a nossa fidelidade tem esse alcance de suportar uma tentação perigosa desta. Se nós falharmos, a divindade estabelece também o plano B, outras formas de repararmos. Porque aquilo que está no Evangelho, casar até a morte, isso foi colocado pelas criaturas humanas. O casamento oficial é uma lei orgânica de repartição dos bens e de respeito. Um compromisso legal escrito. O verdadeiro casamento é o de sentimento. Se vem um espírito para nós e nós abortamos, por exemplo, isso é coisa muito grave. Porque esse espírito tem uma dívida conosco e nós temos uma dívida para com o espírito. No último caso, qual era a questão?
a última pergunta? Já passei para outra aqui. Já? Era com relação a... Sim, se o filho estava planejado, né, tendo acontecido uma traição na encarnação anterior, se quando os espíritos se reúnem, surge um filho, se isso é programado por Deus. Enfim. Sim, é programado por Deus, indubitavelmente. É um programa genérico. Cada um de nós não tem um programa especial. Existe uma lei geral. Aqueles que estão em cursos dentro dessa lei reencarnam sem um planejamento especial, como o planejamento de uma pessoa que vai influenciar a sociedade, de um artista, de um esteta, de um abnegado, de um missionário. Aí tem todo um projeto, inclusive das células do corpo, um estudo muito bem organizado de qual célula do óvulo o espermatozoide vai atingir, qual deles? Aquele que tem toda uma história genética própria do karma que a pessoa vai viver. Aí há um planejamento. Há departamentos de reencarnação com mapas, como nós temos mapas de qualquer uma obra, e são discutidos detalhes. Se por acaso este filho vem e o casal separa, ambos assumem uma grande responsabilidade. Você está no programa e há uma separação, assume-se a responsabilidade, mas ele vem através de uma outra pessoa e vai terminar vinculando-se como empregado, como afetividade, como alguém deixado à porta, etc. Por exemplo, eu não me casei, mas deixaram na porta da mansão 5 pessoas, 5 crianças dentro da lata do lixo. Era um espírito com os quais eu tinha compromisso pessoal. Então eles não vieram através do meu gens, mas vieram para cumprir uma tarefa. Eu registrei todos como se fossem filhos biológicos. E hoje eles são meus herdeiros. Vão herdar minhas camisas, minhas gravatas, meus paletós, que estavam todos fora de moda. Mas então, é um planejamento. Se eu me tivesse casado, eles viriam na comunhão com a mulher que eu elegesse. Então, esse planejamento é real. E nós devemos ter muito cuidado nas separações com os filhos, porque nós geramos karmas em relação a eles. Porque passam a ser filhos de pais vivos, órfãos. Muito bem. São muitas perguntas. Me disseram que falta apenas 14 minutos. Eu vou fazer mais uma para o Juan e depois faço uma para o Divaldo para que se possa encerrar, tá bom? Juan, em minha casa acontecem brigas todos os dias. Tento ajudá-los, mas eles falam que eu não tenho opinião, que não tenho experiência de vida, que as minhas opiniões são diferentes dos meus familiares. Como posso fazer para ter uma relação boa com esses familiares? Bom, que bom que é diferente, que as opiniões são diferentes às dos familiares. Que fazer? Brindar carinho a cada um deles. Fazer uma estratégia para aproximar-se a cada um deles. Saia a caminhar com mamãe, a só. E converse um pouco com ela. Não falando das brigas. Converse com ela que gosta, que não gosta, que faz feliz. Outro dia, toma papai e sai a caminhar com ele, a sós. Ou vá, ou toma um sorvete, qualquer coisa. E faz com cada um dos membros da família. Isso vai aproximar. Por quê? Nós convivimos em família. E quando convivimos em família, esquecemos a individualidade de cada pessoa. Para chegar ao coração de uma pessoa, temos que conhecê-la. Não porque seja nosso pai, nosso irmão, nossa mãe. Conhecemos a eles. Então, trabalhar nosso relacionamento pessoal com cada um dos membros de nossas famílias. Então, é uma dinâmica fácil de fazer e que vai ajudar muito a conhecer a cada um deles e vai aproximar.
e as brigas também vão começar a descer. E, a partir desse momento, vão começar a escutar a você, porque cada um deles vai sentir próximo a seu coração. Isso. Eu vou pedir licença ao Divaldo e ao Juan e para todos os demais jovens para oportunizar uma pergunta ao Luiz, não é? Que vocês já o conhecem, simpatizaram com ele, que é um jovem deficiente visual, que veio de Florianópolis para participar desse evento. E nós achamos e entendemos que isso é extremamente importante, no sentido de motivar a todos, para que outros jovens também possam participar. Então, Luiz, se você quiser fazer uma pergunta, fala, garoto. Eu vou levar o microfone aí para você, ok? Escreveu? Ah, então tá bom. E qual foi a pergunta? Você quer fazer? Não sei se eu li a sua pergunta. Eu queria perguntar o que aconteceu. Eu queria perguntar para o Divaldo o que aconteceu, que eu fiquei em dúvida. Ele falou: alguém entregou a vida de alguém. Francisco de Assis entregou a vida de Clara. Como? Foi isso, né? Francisco de Assis entregou a vida de Clara, foi isso? É isso, Luiz? Por quê? Na compreensão dele, ele entendeu durante a sua fala que Francisco entregou a vida de Clara. Entregou? Entregou a vida de Clara, em algum sentido. Ele foi essa a compreensão dele. A ternura que Clara sentia por Francisco foi tão grande que quando ela percebeu o trabalho que ele estava fazendo de cristianizar as criaturas, ela achou que deveria estar ao seu lado. Estava pronta para casar-se. Então fugiu com uma prima, abandonou a cidade amuralhada por uma brecha e mandou avisar a Francisco que iria dedicar a sua vida a Jesus através dele. Então ele se preparou para a reação que a família ia dar. Recebeu-a, levou-a à igreja e cortou-lhe os cabelos imediatamente. Ela agora não pertencia mais à vida civil, pertencia à igreja, conforme a lei da época. E a partir daí, ela deu a sua vida a Jesus, apoiando a obra de São Francisco. Muitas vezes que ele tinha um problema, uma dúvida, ele consultava, porque Clara era médium também, quanto ele. E lhe dava conselhos muito valiosos. Quando ele morreu, o cadáver foi levado à Porciúncula para que ela e as religiosas pudessem vê-lo pela última vez. Então ele a conquistou de tal forma que ela lhe deu a vida no ato de amor. E o chamava de pai, pai Francisco. E ele chamava ternamente de minha filha. Mas era um amor de transcendência total e fascinante. Um deu ao outro a vida e ambos deram as suas vidas a Jesus. Bem, eu vou pedir para o Juan fazer as considerações finais, o Divaldo faz as considerações finais. Nós agradecemos imensamente a organização do Congresso Espírita de Uberlândia, que abriu a porta para os corações juvenis, para que os jovens se aproximem, jovens como o Luiz. Ele tem a deficiência visual, nós temos as nossas deficiências morais, né? Os nossos aleijões também, e precisamos estar juntos aqui. É muito bom estar num momento marcante para o movimento espírita de Minas, eu diria, da cidade de Uberlândia, que é a participação dos jovens, tendo esse encontro com o Divaldo e esse encontro com o Juan. Juan, por gentileza, as suas considerações. Bom, fico muito feliz e grato por poder compartilhar estes momentos com vocês. Feliz porque vocês não são o futuro do Espiritismo, vocês são o presente do Espiritismo. Hoje, cada um de vocês é o representante do Espiritismo, mesmo que o protagonismo ainda não seja evidente. Fico feliz pela inteligência de cada um de vocês no momento de fazer
as perguntas, porque são perguntas boas, de grande profundeza. E isso também é o compromisso que tem com vocês mesmos e com a doutrina. Eu gostaria de dizer que sigam adiante, esforcem-se ainda um pouco mais, porque vão conseguir. Muito obrigado por haver me recebido. Eu vou pedir para o Divaldo fazer as considerações finais, pedir paciência a ele e ao Juan, só por um instante mais. Os jovens gostariam de tirar uma foto. Nós permaneceremos aqui sentados, aí os jovens vão se posicionar para que a foto possa ser feita, ok? Aí assim que ele terminar as considerações, a gente organiza. Gostaria de dizer que o jovem e a fé cristã não é novidade. Quando Jesus atraiu João Evangelista, ele contava 16 anos. Era filho de pescadores, estava na barca com seu irmão, e Jesus o chamou. E ele amou tanto a mensagem de Cristo e ao Cristo, que Jesus não necessitou que ele se desse ao holocausto. Foi o único apóstolo que teve morte natural. Todos, a partir de Judas, tiveram mortes trágicas e dolorosas. Paulo de Tarso tinha um discípulo de nome Timóteo, a quem ele amava como filho. Timóteo era muito jovem, e numa carta ele diz assim: Timóteo, meu filho, que Deus abençoe a tua mocidade, para que os perigos da juventude não te perturbem. Quando vieres, traze a capa que eu esqueci na casa de Áquila. Aí se vê a ternura com que ele tratava esse rapaz. Timóteo devia ter 14 para 15 anos. Mais tarde, quando os fenômenos mediúnicos abalam a Terra, na noite de 31 de março de 1848, em Hydesville, no estado de New York, na América do Norte, as médiuns Margarida e Catarina Fox eram jovens de 12 e 14 anos, respectivamente, ou 13 e 15 anos. Allan Kardec recebeu a notícia da sua vida missionária através da senhorita Jafé, que contava 15 anos. A notável médium Hermance Dufault escreveu uma das obras mais notáveis da psicografia universal, A Vida de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. Hermance tinha 15 anos. Aos 16, ela escreveu A Vida de São Luís da França, ditada por ele mesmo. As irmãs Baudin, na casa de quem, Monsieur Baudin, Allan Kardec realizou experiências mediúnicas, eram duas meninas, uma de 12, a outra de 14 anos. As respostas que nós temos no Livro dos Espíritos, na primeira edição, 504 aproximadamente, a grande maioria foi através dessas meninas, que eram apenas alfabetizadas, porque a mulher não tinha direito nem acesso às universidades. Era o curso primário e prendas domésticas. Se nós olharmos na atualidade, a médium Ivone do Amaral Pereira, aos 12 anos, explode a mediunidade. Francisco Cândido Xavier apresenta uma mediunidade rutilante aos 17 anos. Eram, portanto, muito jovens. Todos esses grandes trabalhadores da causa foram idealistas jovens. Hoje nós vemos na internet
Crianças apresentando um QI, um QS, um QE, um coeficiente intelectual, emocional, espiritual surpreendente. Criança de 2 anos que não podem dar uma oitava no piano, apresentando Mozart e etc. Então, ser jovem nada tem a ver com o corpo. O que importa é o espírito que está no corpo. Porque há jovens, e aqui estão muitos, idosos, lúcidos, que sabem o que é certo, que sabem o que é errado. Mas o vigor do corpo, os hormônios precipitam. E é o interior que controla o exterior. Mas são pessoas de alta responsabilidade espiritual. O mundo é conduzido pelos jovens. Vejam as grandes ações hoje na cibernética, na astrofísica, por jovens. Os jovens que ficaram milionários realizando a experiência de internet no quintal. Jovens de poucos recursos econômicos e de 16, 18 anos de idade. Então, quando falamos jovens, não queremos apenas dizer um corpo moço, porque há homens e mulheres de 50, 70 anos, jovens, idealistas, indivíduos de 20 anos, gastos, envelhecidos, pausadamente desanimados. Há um provérbio argentino que diz: jovem é todo aquele que pode olhar para o passado sem ter vergonha do que fez. Porque na hora em que eu me comprometo, eu sou uma pessoa comprometida. Não importa se eu tenho 10 ou 50 anos. Mas se eu conseguir passar esse período sem compromissos negativos, não necessita ser santo. Ser alegre, ser jovial, brincar, sorrir, fazer tudo que deve. E que pode, porque nem tudo podemos, embora devamos. Nós devemos distrair-nos, mas nem sempre podemos. Eu tive que trabalhar com 8 anos de idade. Com 12 anos eu financiei o meu curso na escola normal. Eu ensinei aos 12 anos aos meus colegas para poder pagar o uniforme e os livros na escola normal. Então eu era jovem, eu tinha 12 anos, mas a minha mente talvez tivesse 30. E eu estou falando aqui para jovens, corpos e espíritos maduros. E gostaria de lhes dar um conselho. Diz um ditado que conselho e água só se dá quem pede. Mas eu vou dar sem pedir. Porque não é meu conselho. Eu li, quando era muito jovem, uma autora americana que disse: eu tenho muita vontade de dar um conselho aos jovens, mas não sei como fazer. Ela então resolveu escrever a sua autobiografia para dar o conselho. E nessa autobiografia ela narra um fato de quando tinha 4 anos. É o conselho que ela gostaria de dar e que eu gostaria de transmitir a vocês. Quando eu contava 4 anos, disse Ruth Stout. Eu estava na sala de jantar e me aproximei da janela, na Califórnia, em Los Angeles. O jardim imenso e meus irmãozinhos enterrando uma cachorrinha chihuahua e chorando. À medida que enterravam, choravam. E eu da janela chorei também, vendo meus irmãos tristes. Eu fiquei triste. Eu não gostava da cachorrinha porque ela me arranhava. Mas aí eu me senti tocada. Meu avô chegou e perguntou: Ruth, está chorando? Sim, vovô. Em homenagem aos meus irmãos. Eles gostavam tanto da cachorrinha. Ruth, venha cá. Me tirou da janela, atravessou a sala. Havia outra janela e outro jardim. Ele pulou o peitoril da janela, correu no jardim, havia uma roseira. Olha, Ruth, a roseira que nós plantamos. Olha os dedos da roseira cheios de botões vermelhos.
Eu então disse, meu Deus, que maravilha, vai ter flores. Vai, Ruth, perfumadas. Eu peguei um galho, abracei na minha infância. E vovô disse, está alegre? Muito. Então venha cá. Entramos pela janela. Meu avô era muito saltitante, pulou a janela comigo e me botou no meio da sala. E me disse, a vida de todos nós é como esta sala. Todas as vidas têm duas janelas abertas. Uma que olha para a tristeza, a outra que olha para a alegria. A verdadeira felicidade é quando nós estivermos na janela da tristeza, lembrarmos que atrás a janela da felicidade está esperando por nós. Saiamos da janela da tristeza e vamos para a janela da alegria. E quando estivermos na janela da alegria, lembremos que atrás de nós tem alguém chorando. Saiamos da nossa alegria e vamos consolar. Eu nunca mais me esqueci. Escreveu Ruth Stout. Sempre que eu estou chorando, eu me lembro que do outro lado tem alguém alegre. E quando eu estou alegre, eu me lembro que tem alguém chorando. E nunca eu fico indefinidamente na tristeza, nem indefinidamente na alegria. E mais tarde, um grande escritor inglês, poeta, que deixou uma obra maravilhosa, O Médico e o Monstro, Mr. Hyde e Dr. Jekyll, chamado Stevenson. Ele escreveu o seguinte: toda vez que uma porta se nos fecha, nós ficamos tão magoados com a porta fechada que não vemos 99 portas abertas. A verdadeira felicidade é, quando se fechar uma porta, voltarmos porque tem outras portas abertas. Então eu gostaria de lhes dizer que não fiquem na porta fechada. Eu também, ainda hoje, fico na porta fechada. Mas eu sei que tem outras portas, a porta da alegria. Mas também eu sei, quando estou alegre, que tem portas de tristeza. Então, eu saio da alegria e vou abrir a porta fechada para que a tristeza não dificulte a caminhada de outros. Nunca desista do seu sonho. Quando nós matamos o sonho, matamos a vida. A vida só tem valor se nós tivermos um objetivo. Se perdermos o objetivo, perdemos a vida. É o que a psicologia chama vidas vazias. Nos levam essas situações à depressão, ao suicídio. Matar-se nunca, porque o que hoje é uma desgraça, amanhã é a felicidade. E faz de conta que vocês são meus netos. Eu tive um momento na vida muito difícil. Eu já era espírita. Pensei em suicidar-me. Planejei o suicídio. E Deus permitiu que eu não executasse. Porque aquela razão que ia me levar ao suicídio foi a razão que me deu felicidade. O pouco que nada sou, eu agradeço àquela porta que Deus fechou para mim. Então, viver sempre. Ninguém merece anular a vida por um amor que não deu certo, por uma questão financeira que deu errado, ou por uma doença. Vai morrer de qualquer jeito. Para que morrer de véspera? Só peru é que morre de véspera. Nós morremos e procuramos ter uma melhor qualidade de vida. E na condição de meus netos, vale a pena amar, mesmo sem resposta. O amor faz bem a quem ama. Amém. Não importa. Não dá sofrimento. Às vezes dá tristeza. Dá um pouco de amargura. Mas passa. Porque o amor é Deus dentro de nós. Como definiu João Evangelista. A semelhança do Juan,
no meu crepúsculo, eu agradeço que a alvorada da vida pare um pouco para escutar as minhas experiências. Agradeço muito a oportunidade que me deram de aqui estar e de dirigir-lhes essas palavras. E um dia, na imensa jornada da vida, diga, passou pelo meu caminho um velho amigo que me desejou toda a felicidade e que, de alguma forma, amou-me a mim também. Então, eu sou feliz, porque alguém que talvez nem saiba meu nome, olhou para mim com um sorriso e me desejou muita felicidade. Muito obrigado.